Olá, minha gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre pronome, um aspecto de pronome, tá? Pronome é a classe gramatical que acompanha ou substitui o nome. Então, o pronome, né, eu gosto sempre de falar para os meus alunos, né? Ele trabalha em prol do nome, a favor do substantivo, né? Ora acompanhando, ora substituindo. Quando ele acompanha o substantivo, nós falamos que ele é um pronome que vai trabalhar como pronome adjetivo, né? Mas quando ele substitui o nome, ele é um pronome substantivo, certo? Então, quando acompanha o nome, pronome adjetivo. Quando substitui o nome, pronome substantivo, né? Mas vamos falar hoje especificamente um pronome de retomada, um pronome que está para anáfora, né? Que dá essa coesão textual, evita a repetição dos nomes, né? O pronome ele tem vários aspectos, né? O que eu acabei de falar nessa questão de substituir ou acompanhar o nome é uma particularidade, é um aspecto do pronome, né? Eu falei sobre isso primeiramente por quê? Porque se decora muito, né? Pronome é a classe que acompanha, substitui o nome, mas na prática, às vezes o aluno ele decora, né? E na prática não funciona, ele não lembra desse aspecto, né? De substituição ou de acompanhar o nome. O que significa isso, né? Então, isso, inclusive, vou destacar bem, vou analisar bem no nosso curso, o curso de revisão, né, que nós teremos ainda esta semana lançado para os concursos com admissão no sexto ano, né, no colégio do Colégio Militar, aplicação e o CPM, né, revisão com foco, obviamente, nesses editais. Mas vamos considerar hoje um aspecto do pronome, que é essa questão da retomada, né? Então, quando acontece a anáfora, a retomada textual, certo? Eu escolhi aqui um texto, um trecho, melhor dizendo, do livro. Esse livro, né, que é um dos que eu mais gosto da coleção das Desventuras em Série, é A Sala dos Répteis. Na verdade, eu gosto muito também do Lado das Sanguessugas, mas enfim, esse é muito, muito interessante. Eu vou ler um trechinho em que irão aparecer vários pronomes, né? Eu vou citar um que inclusive é invariável, né? E está para retomada. É um aspecto muito cobrado em prova, minha gente, muito cobrado. E o interessante também salientar é que não é uma questão só de sexto ano, percebe? É uma questão que se aplica a qualquer prova em que cai português, obviamente, né? Ou seja, todas, né? Que cai a cobrança da língua portuguesa, porque mesmo em alguns concursos que a ênfase está para a redação, mas você tem que saber utilizar muito bem as palavras dentro da coesão e a coerência. E uma das classes que trabalham para esta coesão, uma das classes que trabalha, melhor dizendo, para essa coesão, é o pronome, né? Porque ele tem a questão da anáfora, que evita, faz com que se evite essa repetição. Isso é coesão, certo? Deixa eu ler o trecho para a gente, acompanha aí. Aí ele diz assim, eu vou ler o contexto, tá? Até chegar no isso, que é a parte que eu vou destacar, mas eu vou ler a página, os parágrafos um pouquinho assim, anteriores. Ele diz assim, Stefano não quer que a gente fique a sós com o Senhor, disse Violet, finalmente resolvendo falar. Ela, olha quanto pronome a gente já viu, né? Questão do ela aqui, né? Ela, pronome pessoal, do caso reto, né? Terceira pessoa do singular. Ela havia esperado o momento próprio para ponto da língua. Ele tem medo de que a gente conte para o Senhor quem ele é realmente, o que realmente está querendo aprontar. Do que é que ele está falando? Perguntou o Senhor Paul a Stefano. Não faça a menor ideia, Senhor Paul. Respondeu Stefano, balançando a cabeça e lançando um olhar feroz para Violet. Terrível esse Conde Olaf, né? Violet respirou fundo. Esse homem não é Stefano. Olha o esse, né? Esse, um aspecto aqui do demonstrativo também, que nós vamos considerar bastante no nosso curso. Consideramos durante o ano, né? Obviamente nas nossas aulas presenciais. Estamos vendo na revisão e veremos, né, no intensivo, certo? Gravado. Na revisão presencial estamos fazendo uma revisão completa, bem focada, né? Assim, bem dinâmica, para observar todas essas particularidades. Aí observe, esse homem não é Stefano, disse, apontando para ele. Ele é o Conde Olaf e está aqui para nos levar embora. Veja como o pronome ele é tão, não é, presente, né? Então, nós temos aqui vários pronomes pessoais do caso reto, né? O ele, o ela, o nós,
né? Aí ele continua dizendo assim, quem? Olha o pronome interrogativo. Quem é que eu sou? Perguntou Stefano. E estou fazendo o quê? O senhor Paul olhou Stefano de alto a baixo, depois balançou a cabeça. Perdoe as crianças, disse o Paul da revolta, né? Para quem conhece Desventuras em Série, percebe que as crianças foram muito negligenciadas, né? Então tem essa questão aqui da falta de ouvir, né? De perceber o que as crianças tentavam comunicar a todo tempo, né? Por isso que alguns nem gostam da obra, porque sentem essa revolta. Eu gosto de dizer assim, geralmente não é porque não gosto da obra, é porque vai criando uma revolta, né? A falta de credibilidade que é dada às crianças, a falta de atenção, né? Serve inclusive como um repertório para qualquer temática que trate, né, sobre a questão de abandono, negligência infantil, né? Eles não foram abandonados pelos pais, mas foram abandonados pela sociedade no que concerne a não ouvi-las, né? As crianças não foram ouvidas, né? Aí continuando eles assim, é impossível ler um trecho sobre um texto de Desventuras em Série e comentar só a questão gramatical, né? A gente tem que comentar o enredo, a gente tem que comentar o contexto, mas eles assim, o seu Paul olhou Stefano de alto e baixo, depois balançou a cabeça. Perdoe as crianças, disse. Elas estão bastante abaladas. Você vê elas aqui, que é um pronome, né? Pessoal, do caso reto, terceira pessoa, né? Do plural. Entretanto, ela aqui está fazendo um processo de retomada, né? Ela que está substituindo o nome o quê? Crianças. Então veja que atua como pronome substantivo, né? Aí continuando ele diz assim, elas estão bastante abaladas. O Conde Olaf é um homem terrível que tentou roubar o dinheiro delas. Olha, mais uma retomada. Por isso ficaram com muito medo dele. Eu quero destacar esse isso. Veja, por isso. Isso é um pronome demonstrativo invariável, né? Porque não existe issos, né? Então ele é invariável. E ele está muito presente nessa questão da anáfora, essa retomada textual. Veja, o que é o isso? O Conde Olaf é um homem terrível que tentou roubar o dinheiro delas, das crianças, né? Outra questão de anáfora, outra retomada. Por isso, então por isso ficaram com muito medo dele. Qual foi a razão delas ficarem com medo dele? Porque ele é um homem terrível que tentou roubar o dinheiro delas. Então, para evitar de repetição de todo esse trecho, o que é que a gente tem aqui? O isso. O isso faz essa retomada, né? Por isso ficaram com muito medo dele. Então esse isso fez toda essa retomada, né? Veja o pronome aqui, atrapalhando, né? Na coesão, certo? Obviamente na coerência textual. Então, minha gente, olha, aqui, né, um vídeo breve para a gente pensar um pouquinho nessas particularidades. E aproveito para destacar que o sucesso vem para quem estuda. Gramática, você precisa conhecer as tabelas, logicamente, você precisa conhecer os pronomes, né? Então, a gente tem, quais são os pronomes? Nós temos pronomes pessoais, no caso reto e oblíquo, nós temos pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, indefinidos, relativos, interrogativos, né? Os pronomes de tratamento. Então, mas é importante conhecer as tabelas, sem sombra de dúvida, certo? Mas é importante, é imprescindível conhecer, identificar esses pronomes nos textos, nos trechos e entender a função deles, né? O que é que eles estão, qual o trabalho deles no momento, o que é que eles estão fazendo, certo? Então isso é ter criticidade, isso é ter maturidade para entender realmente, para não só decorar a tabela, mas entender o que está acontecendo ali com o pronome, né? Então é muito cobrada essa retomada textual, né? E com diferentes pronomes, especialmente os pronomes demonstrativos, certo? Lembrando que ele tem outras particularidades, né? Que nós consideraremos posteriormente, especialmente, como eu acabei de falar, no nosso intensivo agora, né, na véspera das provas, tá certo? Um abraço, minha gente, até a próxima. Espero que seja útil, tenha sido útil para vocês, né, essa abordagem prévia, certo? Um abraço.